Oi pessoal, muito prazer, Luciene de volta com vocês. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal mais uma vez, tá bom? Deixa eu consertar aqui minha tela, isso. Senão ela fica paralisada e é ruim, porque eu me mexo demais. Bom, eu queria falar pra você que tá me assistindo, que tá chegando o Dia das Mães, né? Tá chegando o Dia das Mães e nada melhor que você ter uma mãe viva ainda, né? Se a sua mãe está aqui no Japão, se a sua mãe está no Brasil, né? Nem todo mundo tem o prazer, o privilégio de morar com a sua mãe aqui no Japão. E mesmo estando no Japão, às vezes o estado é diferente, mas a distância não é um obstáculo. O obstáculo é uma coisa que a gente, assim, coloca muitas pedras no nosso caminho para não ter uma atitude, né? Eu quero falar com você que tá com alguma mágoa da sua mãe ou a sua mãe de você, né? Então eu queria intitular esse vídeo como Dia do Perdão, né? Vamos pegar o Dia das Mães. O Dia do Perdão tá vindo agora assim num momento muito propício pelo Dia das Mães. Talvez a sua mãe tá no Brasil e você tá tão longe dela, não importa a sua idade, não importa quantos filhos você já tem, mas você tem uma mãe. E essa mãe às vezes está esperando uma ligação nesse dia, né? Tá esperando, todos os dias a mãe tá esperando às vezes uma ligação do seu filho ou da sua filha, né? Mas esse filho não liga, esse filho entra ano e sai ano e esquece. Eu já ouvi falar aqui de pessoas, né, que ficou por 18 anos sem ver o seu pai, sem ver sua mãe, sem conversar e só foi lá para dar o adeus, né? É muito triste isso. Então, enquanto você tem uma mãe que ainda tá viva, fale com ela, mande um recado para ela, né? E se ela tá magoada com você com alguma coisa, é um dia muito propício para esse dia, né? Você sabia que quando uma mãe abraça o seu filho, ela libera um hormônio que chama ocitocina? É o hormônio da alegria parental, tá bom? E isso daí não tem dinheiro que pague, nem até mesmo uma massagem, nem até mesmo uma limpeza de pele. Então eu queria falar para você que, mais uma vez, que o perdão, ela é uma escolha, o perdão não é uma emoção, o perdão é uma escolha, você tem que escolher, né? Então aproveita esse Dia das Mães, fala com ela, acerte as coisas, não sabe como é que vai estar ano que vem, nem amanhã, né? Nem daqui a pouco, enquanto eu gravo esse vídeo. Eu gostaria muito de deixar essa mensagem, porque Jesus, ele foi amor em todo o tempo que ele passou aqui nessa terra. Nesse corpo corruptível como o nosso, ele também foi humano, gente, né? Ele era Jesus, ele foi uma pessoa que nasceu, viveu aqui nessa terra. Então ele sabe melhor que ninguém como é você viver nesse mundo cheio de problemas, né? Um mundo cheio de complicações. E agora nós estamos numa fase muito diferente, né? De 20 anos atrás. Houve tantas coisas, tantas mudanças, né? Tantas coisas aconteceram, mas estamos aqui. E se você é um filho de Deus, todos nós somos filhos de Deus, mas a escolha está em nós. Nós tá em escolha de escolher se você quer o caminho de servir a Jesus ou se você quer o caminho de servir ao mundo, né? Se você escolher a opção 2, que é servir ao mundo, a sua alegria é momentânea. Mas se você escolheu que está com Jesus, a sua alegria, ela é plena, ela é pura, ela é santa. Por quê? Porque é uma coisa que invade a sua alma. Então, quando você está triste, você recorre a Deus, você recorre a Jesus. E nesse momento, é o melhor momento para você pedir força, para perdoar alguma coisa que a sua mãe fez lá atrás. Porque ela deve ter errado com você também. Mas cabe a você essa decisão de escolher a perdoar. Não importa quem tem razão. Eu acho assim, na minha opinião, eu penso o seguinte: se eu der o perdão, se eu liberar o perdão para alguém, não só para minha mãe, que não é o caso, porque eu estou magoada e ela está magoada comigo, isso vai favorecer muito mais a mim do que a pessoa. Então aproveita esse Dia das Mães, mande um alô para ela, mande um áudio para ela, pede para ela ligar a câmera dela lá no Brasil, onde quer que ela esteja, fala que você tá com saudade, fala que você, apesar da distância, ela nunca saiu da sua mente, porque eu sei que apesar de todas as coisas que aconteceu com você, que tá vendo esse vídeo,
Em algum momento da sua vida, na sua fase adulta, você vai lembrar sempre da sua mãe, né? Porque mãe é insubstituível, assim como Deus. Não estou comparando o amor de mãe com o amor de Deus, para não ter problema aqui, tá? Eu digo assim, no sincero amor. A mãe ama seu filho incondicional, né? E Deus nos ama mais que a nossa própria mãe, tá? Porque tem muitas mães que não doaria sua vida por ser seus filhos, mas tem muitas mães que sofrem pelos seus filhos e gostaria que seus filhos lembrassem dela, né? Então, nesse momento, agora, é um momento assim que a gente está passando, no universo, né? Nessa atmosfera mundial, muitos problemas, muitas coisas acontecendo. Mas se você tem sua mãezinha, ligue para ela e fala que Deus, Ele é autor de todas as coisas, né? Deus criou o nosso organismo. Nós temos um pêntil que ninguém pode dominar eles, não pode. Desde que você esteja com Jesus Cristo, você tem a direção de Deus. Quando você tem a direção de Deus, você vai andar dentro daquele princípio, dentro daquela conduta de filho com a mãe, né? De você ter aquele amor de mãe. Eu escutei muitas vezes aqui pessoas que falam que só foi no Brasil porque, infelizmente, passou 20 anos aqui, 18 anos aqui, e não conseguiram ver nunca sua mãezinha, e só chegou lá para dar adeus. Isso é muito triste, isso é muito triste. Isso é uma coisa que vai ficar marcada na sua vida, é o que eu penso, né? Então, pessoal, nesse Dia das Mães, aproveita e grava na sua memória, sabe? Tenta pensar que o dia do perdão é qualquer dia, e se você tem alguma coisinha que ficou lá pendurado ainda atrás da porta, assim, pendurado naquele gancho que fica na porta, às vezes debaixo do seu travesseiro, que tá incomodando, e a sua mãe tá tão longe de você, você tá aqui no Japão e não consegue, tenta, dê o primeiro passo, porque a partir desse momento você vai liberar não só o seu estresse, não só a sua paz interior, mas também a alegria de ter feito o que era para ser feito. Nada melhor que você se dar bem com a sua mãe, poder ouvir a voz dela. Quantos gostaria de estar ouvindo a sua mãe? Quantos gostaria de estar falando com a sua mãe e não pode? Tá bom? Aqui ficou essa mensagem e eu quero agradecer muito a você que chegou até o final desse vídeo. Até o próximo, se Deus quiser. Um beijo a todos. Fica com Deus.